Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1, carta que nós estamos estudando. Chegamos aqui no verso 27, Filipenses 1, 27. Nós vamos fazer a leitura do versículo 27 até o 30, Filipenses capítulo 1, verso 27 ao 30. Logo após a leitura, nós faremos uma breve oração. Então diz assim a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique-a mesmo em nossos corações. Oremos. Pai, é realmente uma alegria, um privilégio poder chegar no final de um dia na tua casa, casa de oração, casa de adoração, mas também, Pai, casa de instrução, onde nós recebemos o alimento espiritual para as nossas vidas. E a nossa oração, Pai, hoje é que o Senhor realmente fale com todos nós. E para isso nós precisamos, dependemos do auxílio do Espírito Santo. Ele é que tem realmente a palavra. Nós assim somos incapazes, somos pequenos e são grandiosas as tuas coisas, Senhor. Mas pedimos que o Senhor revele mesmo aos nossos corações. E quem faz isso é o Espírito Santo da verdade. E que a tua palavra venha ao encontro de cada necessidade hoje à noite. Nos ajuda, Senhor. E assim, cada um que chegou aqui, receba mesmo, individualmente, pessoalmente, a tua palavra. E que ela mesmo vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Que é convencer o homem do seu pecado, da justiça, do juízo de Deus. E nos dá mesmo, Pai, a edificação para as nossas vidas. Então nós entregamos cada um aqui em tuas mãos. Faça, Pai, a tua vontade. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Chegamos aqui nessa parte e é bem claro, né, que Paulo fala de combate, de guerra, de luta, aquilo que vocês têm mesmo visto em mim, a guerra, né, a batalha. E a vida cristã realmente é uma guerra, uma batalha espiritual. E essa igreja aqui, a de Filipenses, nós vimos no início da carta, começou numa guerra, numa batalha espiritual. Nós vamos ver aqui que nós enfrentamos inimigos poderosos, que são inimigos de Deus, não é? O diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo 01 de Deus, podemos dizer assim, não é? Ele é atuante, ele atua mesmo nesse mundo, e é poderoso, tem muito poder, e Paulo enfrentava. Também o mundo, esse mundo tenebroso, esse mundo que é inimigo de Deus, inimigo das coisas de Deus, inimigo da palavra de Deus, e também a nós mesmos, né? A nossa própria carne. A carne, ela é uma inimiga de Deus, porque ela está ainda contaminada
pelo pecado. E o pecado realmente é contra Deus, é contra as coisas de Deus. Então é uma guerra, é uma batalha, um combate realmente espiritual. E Paulo, né, entra realmente em Filipos com o Evangelho e, no meio de muitas lutas, dificuldades, tribulação, esse homem pregando o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, ele foi mesmo assim, naquela cidade, preso, né? Prenderam Paulo. Ele não estava cometendo nenhum crime, nenhum assassinato, não estava roubando ninguém, não estava defraudando, muito pelo contrário. Ele estava levando as boas novas, o Evangelho da salvação. E foi preso, ele com Silas, chicoteados, amarrados em troncos, né, ali naquela prisão. E à meia-noite aconteceu um milagre. Porque eles não estavam reclamando da vida. Né, eu estou pregando o Evangelho, mas só peia, né, só lapada, só lutas. Que Evangelho é esse, né? É diferente dos que hoje estão pregando por aí. Venha para Cristo que tua vida vai ser uma maravilha, né? Você vai ser próspero, vai ser empresário, vai prosperar, Jesus vai te curar, você não vai ter doença, não vai ter problema nenhum. Pare de sofrer, né? É a mensagem. Pare de sofrer. Amados, o Evangelho não é isso. O Evangelho, ele realmente liberta o homem da prisão que é o pecado. E é no meio dessas coisas todas, como nós temos visto, né? Paulo, ele se gloriava no Senhor, homem alegre, feliz, no meio das lutas, das tribulações, porque ele sabia muito bem em que ele tem crido. Ele dizia, eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele diz, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Então, amados, eu convido você a entrar nesse combate da batalha cristã. Nós não estamos, como eu sempre tenho dito, num parque de diversões, que está tudo bem, mil maravilhas, não. Nós estamos num campo de batalha, e ferrenha, batalha espiritual. Então, esse homem diz aqui, no meio de tudo isso, olha, no verso 30 aqui, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Paulo estava preso ali em Roma, quando ele estava escrevendo essa carta, e ele diz, olha, não estava reclamando da vida dele, não, muito pelo contrário, nós estávamos vendo que ele estava exortando a igreja, o quanto a prisão dele, as cadeias dele tinham o quê? Contribuído para o progresso do Evangelho. O Evangelho estava progredindo, crescendo com a própria prisão desse homem. E vimos detalhadamente isso. Primeiramente porque os irmãos estavam encorajados a pregar o Evangelho no meio da cidade de Roma. Não só isso, outras coisas também. Mas o próprio benefício do Paulo, a prosperidade espiritual da vida dele, ele sabia que estava próximo. Em partir, que estar com Cristo era incomparavelmente melhor, ele sabia, tinha certeza, tinha convicção que a morte para ele não era nada que o amedrontava. A morte para o Paulo era um prêmio. E a morte, eu tenho tratado aqui, que nos vai levar à presença do Senhor Jesus Cristo. Eu estava até conversando hoje no nosso devocional com os irmãos em relação a essas coisas, porque muitas vezes nós temos medo da morte, o que vai acontecer, o que vai deixar, o que vai ficar. Não. Sabe, irmãos, você já teve uma experiência de ir num local em que você entra ou chega num local, você fica tão admirado, tão assim, encantado, que você esquece de tudo, de doença, de filho, de mulher, de problemas. Eu, quando chego no mar,
Foi quando? Novembro, foi? Foi novembro, né? Eu fui em Fortaleza, lá na congregação, mas eu sempre dou uma fugidinha, né? E cheguei ali no mar. A gente chega que vê aquela praia, aquelas ondas, aquele vento, aquela maravilha, eu esqueço de tudo, né? Sabe, irmãos, isso é uma pálida coisa do que é o céu. O céu, Paulo diz, é incomparavelmente melhor. O meu filho Rodrigo Bambam, né, e a Larissa estão indo deve estar chegando em Miami, vão pegar um carro, vão para Orlando, de lua de mel, que maravilha, né? Então estão nas nuvens, vão ver a Disney, você chega, aquela coisa, sabe, o céu, olha. Então eu quero ir para o céu, né, nesse sentido. Não tem nada de medo, não. Deus sabe, irmãos. Então Paulo aqui, ele queria ir partir e estar com Cristo, que ele diz, incomparavelmente melhor. Mas Paulo tinha um propósito também de ficar, né? Era o progresso do povo de Deus, o progresso dessa igreja aqui. Ele queria que os irmãos, assim, desenvolvessem na fé. Ficassem, como nós cantamos, corajosos, né? Lutadores, batalhadores, não mais como meninos, como crianças, no início da fé, mas desenvolvendo, crescendo, amadurecendo. E aqui no verso 27, nós começamos a ver, semana passada, Paulo dá essa voz de comando, né? Aqui é um imperativo, é uma ordem. Ele diz, vivei agora, de uma vez que vocês já receberam essa nova vida, né? A vida espiritual, esse novo entendimento, nova compreensão. Então, vivei agora, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, amados irmãos, essa nova vida agora, que nós vamos, né, viver, é a nova vida espiritual que Paulo aqui está tratando. Lembra que os filipenses eram homens e mulheres que viviam naquela cidade, à época dominada pelo Império Romano, e eles eram cidadãos romanos, viviam sobre as leis, sobre a égide, sobre tudo, né, do reinado de César. Mas Paulo está dizendo, agora vocês não são mais, né, cidadãos romanos ou filipenses ou terrestres, vocês agora passaram por uma nova categoria. Vocês são cidadãos o quê? Dos céus. A nossa pátria agora é outra, né? Mesmo nessa carta, aqui no capítulo 3, no verso 20, ele diz, olha, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós, pela palavra de Deus, ouvindo mesmo o Evangelho que revela, que mostra quem nós somos diante de Deus. A Bíblia diz, né, que o Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, o Evangelho é as boas novas de salvação para o pecador. Nós nascemos pecadores. Nossos pais, Adão e Eva, realmente pecaram, caíram em desobediência e passaram a ser realmente transgressores, merecedores da pena, da punição, da penalidade do pecado, que é a morte, não só a morte natural, mas a morte eterna, né? Mas Deus não nos deixou assim. Deus enviou Jesus Cristo, olha, uma boa nova, que Cristo veio e morreu por mim e por ti, por todos nós, pelos nossos pecados. E foi sepultado, a prova que ele morreu, né? E ressuscitou.
a prova que Ele nos justifica, nos dá vida, porque Ele está vivo. Nós acreditamos, cremos num Cristo vivo, não na cruz, né, pregado ali, não. Jesus Cristo está vivo e é a prova da nossa justificação. Então Ele dá vida. E Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então essa nova vida, né, é a nova criação de Deus, uma vida espiritual. Então passamos a ser agora cidadãos dos céus. É isso que a Bíblia diz, né? Como nós acabamos de ler agora, né? Nós somos de uma outra pátria, de uma pátria celestial, mas ainda vivendo aqui, peregrinando nesse mundo. Mas tem que haver uma mudança, não é? De comportamento, uma mudança de procedimento, uma mudança de vida. Então, esse viver aqui, Paulo está dizendo, passa a ser uma responsabilidade nossa. Né? Vivei como filhos de Deus agora, como cidadãos dos céus. Não só nós temos essa responsabilidade, mas Paulo diz aqui, olha, acima de tudo, ou seja, nada mais é importante, né, do que viver acima de tudo, ou seja, a prioridade da minha vida, da nossa vida, do Filho de Deus, do cidadão do céu, é viver, né, ou seja, responsabilidade de viver, acima de tudo, a prioridade, a coisa mais importante da minha vida passa a ser viver, e diz, por modo digno do Evangelho, né? Com dignidade em relação ao Evangelho de Cristo. Então, tem que haver uma mudança na mente e no coração do Filho de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, rogo-vos, né? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, né? Agora, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis mais com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sabeis, né, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então tem que haver uma mudança, sim, na mente, no coração, no comportamento, né, no procedimento. De vida, é uma nova vida. Então, tem alguns versículos aqui que nos falam isso, né? Veja Romanos capítulo 4, aliás, Romanos capítulo 6, versículo 4. Paulo aqui está tratando uma passagem maravilhosa, né? Que vale até a pena, mas eu não quero tirar o foco, mas diz aqui, olha, verso 4. Ele está tratando com aqueles que receberam a Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador. Confiaram as suas vidas ao Senhor, entregaram totalmente ao Senhor. Então eles fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, veja, andemos nós em novidade de vida. Ou seja, Paulo está tratando aqui de um simbolismo, que é o batismo, né? Quando Jesus Cristo ele foi para a glória, ele deixou uma ordem para a sua igreja. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado,
será salvo. Então, o batismo é um simbolismo, né? É uma profissão de fé, é um testemunho daquilo que você recebeu da tua salvação. Então, o salvo, ele necessariamente, ele tem que ser batizado, normalmente, né? Porque é uma ordem de Cristo. E o batismo serve para quê? Para ilustrar aquilo que aconteceu na vida de uma pessoa. Porque ele diz aqui, olha, verso: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, o batismo geralmente é feito por imersão, não é? Quando você vai ser batizado, você é imergido na água, ou seja, simbolizando a morte, né? A morte, morreu. Depois o sepultamento, o tempo que fica embaixo da água é um curto espaço de tempo, mas sepultado e ressuscitado, né? Saindo das águas, diz aqui, dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o simbolismo, né? Nós estávamos mortos em ofensas, em delitos e pecados, e Cristo nos ressuscitou, nos vivificou espiritualmente falando. Ele nos deu vida. Para o quê? Andarmos agora em uma nova vida, né? Em novidade de vida. Então, veja mais aqui outro versículo. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, e o versículo 9 diz assim: Paulo está também tratando com essa igreja, mas ele está falando das mesmas coisas. Ele diz, olha, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo orava pela igreja. E aqui o motivo, e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Está vendo? É para crescer, né, em conhecimento, em sabedoria e entendimento. É na mente essa transformação. Para o quê? Colocar em prática, né? A fim de viverdes, veja, de modo digno, a palavra do Senhor. E aqui Paulo diz, olha, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Está vendo? Estão percebendo que essa nova vida nos faz, não é, ter um crescimento, um amadurecimento, produzindo o quê? Frutos espirituais. Não mais como terrenos, devemos andar com o pensamento agora no Senhor, nas coisas de Deus, como cidadãos dos céus. Não alienados, não, irmão. Não. É real, realidade, mas com uma nova mentalidade, sabe? Eu escutei 2 testemunhos maravilhosos, ontem e hoje, de 2 amados que estão aqui, né? Eu não vou citar o nome para não constranger, mas um me falou, pastor, eu entreguei minha vida ao Senhor, eu confiei nele, como tem mudado, eu continuo tendo raiva, eu também tenho raiva, eu tenho atitudes que possam mesmo, né, é do pecador. Mas ele me disse assim, olha, quando eu tenho raiva de uma pessoa, eu aprendi que eu tenho que orar por essa pessoa. Como tem mudado? Olha que maravilha, né?
Isso é coisa, é produto de Deus, da palavra de Deus. E outro também me escreveu hoje, dizendo: pastor, eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu quero viver para Ele, eu quero me batizar. Né? Que maravilha, irmãos. Está aqui acontecendo hoje à noite. Né? Então, é nova vida, é novo entendimento, é novo procedimento. E vai crescer como? Na graça, na fé, no conhecimento, a cada dia progredindo. Né? Mas é nova vida. E no meio dessa confusão toda que é o mundo, né? Terrível, diabólico, mundano mesmo. Então, cidadãos dos céus. Veja aqui, capítulo 3 desse livro mesmo. O Paulo está dizendo, muda, não é? Muda o pensamento, muda o entendimento. Viva agora como cidadãos dos céus, mesmo nessa terra. Colossenses 3:1 diz, olha, portanto, se fostes ressuscitados, ou seja, a pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, ela foi ressuscitada juntamente com Cristo, né? Cristo deu vida, estava morto espiritualmente. Veja, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Amado, Jesus vive, está vivo, está assentado à destra de Deus. E a Bíblia diz que Ele vive intercedendo por nós, pelos seus. Né? Que coisa maravilhosa nós ouvimos hoje à noite. Então, busca Ele. E Ele disse, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas desse mundo vão ser o quê, amados? Acrescentada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Nós fazemos os nossos planos, os nossos projetos, é normal, devemos fazer. Nosso pastor fundador, ele dizia, você tem que ter o alvo na vida, né? O pastor Fred dizia, faça seus planos, seus projetos, porque quem não tem nada como alvo, vai chegar, vai encontrar nada. Então você faça os planos, os projetos, mas entrega na mão do Senhor, que Ele vai dirigir, que Ele vai encaminhar. Se for da vontade dEle, vai acontecer, né? Senão você vai perceber que Deus quer te levar para outro caminho, mas confia nele. Então Paulo diz aqui, olha, busca as coisas lá do alto. Sabe, irmãos, a igreja Hebron tem 26 anos. E a gente, como liderança, a gente incentiva, né, a gente exorta que o melhor lugar para um crente estar, acredito que é num momento hoje à noite como esse. E nós estamos estudando a palavra do Senhor, estamos nos alimentando, mas olha só, né? Quantos bancos vazios. Talvez há irmãos que estão buscando outra coisa agora, né? Talvez, Deus sabe, não vou aqui, mas está buscando outras coisas, materiais, que vai ficar tudo aqui. Ninguém vai levar nada. Mas se buscar a Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, é isso que eu tenho deixado, assim, como alvo para os meus filhos. Busca Deus em primeiro lugar, busca as coisas de Deus. Amados, e Jesus vai acrescentar cada uma das nossas necessidades. Então, buscai, né? Olha o verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Como é que pode, né? É uma batalha, viu? Nós não estamos numa guerra. Então, você vai enfrentar, porque o mundo vai oferecer, o diabo vai oferecer, a carne gosta, né? O entretenimento é entreter a mente, e o diabo é especialista nisso, o mundo também.
Está cheio de coisas aí para desviar a tua mente, né? O teu pensamento para as coisas terrenas, para as coisas mesmo do mundo. Porque quando você começa a pensar e buscar as coisas lá do alto, amado, vai mudar totalmente a nossa maneira de viver. Não é que você vai ter saúde plena, né? Não é você vai estar tudo bem. Não, você está com Cristo. E Ele vai mesmo nas momentos difíceis, nas situações complicadas, nas coisas da vida, estar ao teu lado. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu tenho experimentado isso na minha vida, né? Então diz aqui, olha, pensa, muda a mente, deseja as coisas lá do alto e despreza, né, as coisas aqui da terra. Estou dizendo para você largar tudo, não. Nós temos responsabilidade, sim, mas tem que ter sabedoria, né, para ir dando prioridade. Não é o que nós estamos olhando hoje à noite? Fica com essas três coisas, né? A responsabilidade, a prioridade e a dignidade. É o que vai marcar esse nosso estudo nessa parte aqui, né? Então, diz aqui, olha, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esse morreste aqui morreu para essas coisas, não é mais prioridade na minha vida. Eu estou agora juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, é o que nós estamos aguardando, então vós também sereis manifestados com Ele em grande glória. Veja o verso 5, né? Então, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, é uma guerra, viu? É uma batalha. Você está lutando contra a velha natureza. É o novo homem, o espiritual, lutando contra o velho, né? A velho Herbert, a natureza, esse corpo aqui que tem as vontades da carne, dos pensamentos e etc, e etc, né? Mas o foco aqui é que nós somos cidadãos dos céus, então devemos viver, né, com dignidade. Veja mais aqui um versículo, 1 Tessalonicenses, é a próxima carta, no capítulo 2, e versículo 10. 1 Tessalonicenses 2:10. Paulo também aqui está escrevendo a essa igreja. Então ele diz aqui, olha, vós e Deus sois testemunhas, de modo que, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então Paulo chama, né, a responsabilidade. Olha, vocês estão vendo o meu procedimento, a minha prioridade na vida e como eu ando no meio de vocês. Forma digna, né? Com dignidade, irrepreensível. Esse homem Paulo, ele tinha muita coragem, sabe, irmãos? Corajoso, né? Ele diz, olha, vocês sede meus imitadores, me imitem como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele provava com a sua vida, né? Ele diz aqui alvo, né, irmãos, para as nossas vidas hoje. Será que eu posso dizer, olha, me imita, me imite? Ou qualquer um de nós? Irmãos, é muito sério, né? Mas é o alvo para a minha vida, para as nossas vidas hoje à noite. Esse homem aqui diz, olha, vejam como piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, que são da fé, né? E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, agora como pai da igreja, né? Cuidado que ele tinha, exortamos, ou seja,
todo o ensino que Paulo dedicava às igrejas. Consolamos, essa palavra também é encorajando, não é? Nós somos encorajados e admoestamos, ou seja, para edificar mesmo a igreja. Veja, para o quê, irmãos? Viverdes por modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Nós fomos chamados, né? Já tirados do império das trevas e vivemos no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor espiritualmente. Mas ainda vai Jesus reinar aqui materialmente. Esse mundo vai ver o que é um reino de justiça, né? De paz verdadeira. Mas no momento estamos nessa luta. Veja mais aqui, no capítulo 4 desse mesmo livro de Tessalonicenses, ele diz assim, olha, finalmente, capítulo 4, verso 1 Tessalonicenses, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira que deveis, veja, viver, né? Olha de novo aqui, viver e agradar a Deus. Sabe, irmãos, o Paulo, ele imitava Jesus. A tônica da vida de Jesus, ele mesmo dizia, olha, o meu Pai está sempre comigo porque eu faço o que lhe agrada. A minha comida, a minha bebida, a minha vida é fazer a vontade do meu Pai. Foi naquela ocasião, né, que os discípulos foram comprar pão e ele diz, olha, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, esse homem aqui, ele ensina com a sua própria vida, porque ele diz, o meu viver é Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim, então eu vou viver para Ele, né, exclusivamente, e provo no meu comportamento, no meu procedimento, na minha maneira de andar, de agir, de fazer, que Ele quer viver. Olha, irmãos, para agradar a Deus. Paulo, ele falando aos Gálatas, ele diz, olha, eu não estou aqui para agradar a homem nenhum, né? Mas eu estou aqui primeiro para agradar a Deus. E é isso que ele está ensinando para a igreja. E, irmãos, hoje à noite nós estamos recebendo muita coisa, né, da palavra. Não minha, não, da palavra. Desafio para você combater, a andar, a viver. Veja, para agradar a Deus. Para agradar a Deus, irmãos, você vai desagradar muita gente, viu? Muitas vezes a tua esposa, os teus filhos, os amigos, porque eles vão pedir para te fazer uma coisa e tu vai dizer, não vou fazer isso. Mas por quê? Porque isso desagrada a Deus. Não é? Se desagrada a Deus, eu não vou fazer. E aí vai ter problema, não vai? A pessoa vai ficar chateada, vai ficar intrigada, vai ficar com raiva de ti. Poxa, por que o pastor fez isso, né? Por que aquilo outro? Porque se eu for olhar para isso, se eu for agradar todo mundo, vai acabar o ministério dessa igreja, da tua vida, da tua casa. Agrada a Deus, confia em Deus e Ele vai cuidar do resto, né? Então, agrade a Deus. E veja o Paulo aqui dizendo, e efetivamente estáis fazendo. Ou seja, Paulo tinha notícia, se alegrava que o que ele estava ensinando, os irmãos estavam colocando em prática nas nossas vidas, né? Eu não quero entrar aqui para não achar que é pessoal com ninguém, mas, amados, tempera, né? Muitas vezes tua mulher quer fazer alguma coisa, teu filho, enfim. Não, veja se vai agradar a Deus o que Ele está pedindo, aí, ó, legal. Se não, faça não. E tenha coragem, né? Segura o negócio, segura o manchão.
Eu brinco, né? Eu estou aqui no leme. Quem está aqui dentro fica. Quem não quiser pula fora do barco. Mas eu estou aqui. Mas é para agradar a Deus, né? Então Paulo diz ali, continua o que, irmãos? Fazendo, não só fazendo e quê? Progredindo. Olha só, não está parado não, é progredindo, é sempre melhorando, né? Melhorando. Pastor Fred dizia, Herbert, tu vai continuar aí, né? Pega do jeito que está, não era, Ronaldo? A gente ouvia quase todo dia isso lá. Pega do jeito que está e vai, e melhora, né? Vai melhorando, nesse sentido, progredindo, crescendo. Diz aqui, olha, progredindo cada vez mais. Porque o salvo, o crente, ele progride na fé. Nós somos daqueles da continuidade, né, que é o lema dessa igreja. Continua naquilo que estás. Nós não somos dos que ficam para trás. Segura aqui, é Hebreus, que eu estou citando aqui. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Diz assim, olha. Versículo 35. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. É isso que a gente está querendo mostrar. Não abandona. Ela tem grande galardão. Foi muito propício o hino hoje, pastor Ivan. Corajosos, né? Coragem, confiança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança? Sim, temos que perseverar, continuar, né? Para quê? Havendo feito o quê? A minha vontade? Não, a vontade de Deus. Alcanceis a promessa, né? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu lembro muito bem, né? Eu cito muito o pastor Fred, que ele diz, olha, Jesus está para voltar. Quando ele voltar, ele vai te encontrar fazendo o quê, se você é salvo? Né? Trabalhando para ele, glorificando a ele, ou, desculpa, né? Não vou falar não. Fazendo outras coisas aí, né? Mas diz aqui, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. É o que nós estamos tratando domingo à noite, né? A volta de Cristo. Já já, os sinais da vinda dele se mostram cada dia. Ele está chegando, Senhor. Veja, verso 38. Todavia o meu justo, o justo é aquele que foi justificado por Deus. Por isso que ele diz, o meu justo, aquele que eu justifiquei, que não foi pelo meu merecimento, pelas minhas obras que eu fiz ou por algo que eu faço, mas porque ele fez, né? Ele me justificou. Então, o meu justo, veja a palavra, viverá pela fé, né? É pela fé que nós vivemos, confiando nas promessas, confiando na palavra, confiando nesse Salvador. E diz, olha, e se retroceder, amados, então isso aqui é perigoso, né? Se uma pessoa começa a sua caminhada na fé, buscando a Deus, a palavra de Deus, confiando em Deus, aí começa a vir, e que vai vir, né? Os problemas, as tribulações, os cuidados do mundo, as coisas, aí começa, né, enfraquecer, esfriar, daqui a pouco retrocedeu, aí desviou, está desviado, né? Tem que ter muito cuidado. Se retroceder, diz aqui, nele não se compraz a minha alma. Deus não se agrada daquele que retrocede na fé. Ele dá todas as condições de nós perseverarmos, permanecermos,
Tudo, amados. Veja, nós, porém, diz aqui o autor aos Hebreus, não somos dos que retrocedem para a perdição. Minha mãe dizia, meu filho, vai em frente, porque quem retrocede, quem cresce para baixo é rabo de cavalo, né? Rabo de cavalo é que cresce para baixo. Então, cresça, desenvolva, vai. Cheia de sabedoria, né? Diz aqui, olha, para a perdição. Somos, entretanto, os da fé, da confiança, da certeza, para a conservação da alma. Veja, constância, né? Crescimento, desenvolvimento, continuidade, perseverança. É essa a palavra. Então, volte aqui para Tessalonicenses, onde nós estávamos, né? Porque estáis inteirados, 1 Tessalonicenses 4:2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, Paulo, ele exortava, ele instruía, né? Ele pregava, ele escrevia com esse propósito do crescimento deles, do desenvolvimento, para eles viverem, né? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós vamos entrar nisso mais tarde, né? Mas é a maneira de viver e agradar a Deus, é a vossa santificação. Cada um de nós. É o processo de santificação, que começa com a nossa salvação, né? No dia que nós somos salvos, recebemos o Senhor Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, passamos a ser santos. Escute bem, né? Você passa a ser um santo. Aí um santo que vive em Manaus. E a prova que você é salvo, que você é santo, é que você vai viver em santidade, em santificação, deixando as coisas que para trás ficam, esquecendo, Paulo diz, eu prossigo para o alvo, né? Em santidade, em santificação. E aí eu vou ter que deixar as coisas velhas, né? Me olhar para o alto, pensar nas coisas do alto, buscar agradar a Deus. Tudo isso trabalhando, estudando, fazendo seus negócios, dando aula, enfim, em cada profissão, fazendo isso. Não é fora disso, não. Então diz aqui, olha, é a vossa santificação. Veja mais, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, diz aqui, no versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, veja, é uma nova criatura, né? É uma nova criação, espiritualmente falando. Você ainda está nesse velho corpo aqui, mas espiritualmente tu és uma nova pessoa, uma nova criatura. É um cidadão do céu, é um filho de Deus, diz aqui, né? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É novidade de vida que nós devemos andar. Veja mais, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, verso 20. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 4, 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, né, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais, veja, do novo homem, criado, não segundo o homem, né? Não foi uma reforma que aconteceu na minha vida, mas uma nova criação, uma nova natureza,
criado segundo Deus. E é Deus que faz isso. É Deus que transforma. É Deus que dá uma nova vida, um novo entendimento. Em justiça, veja, e retidão procedentes realmente da verdade. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Diz assim a palavra de Deus. Vós, Pedro está escrevendo para os salvos em Cristo Jesus, para a igreja de Deus. Vós, porém, olha, sois raça eleita. Deus te escolheu, te elegeu. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes, interessante isso aqui, não éreis povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amados, nosso tempo já deu, por hoje. Mas vamos ficar com essa coisa que vai ser assim para a tua vida, para a minha vida. É o alvo para nós hoje à noite. É o desafio para mim, viu? Eu estou igual a vocês aqui. Não estou melhor, não. Não sou melhor. É para a minha vida essa palavra aqui. Não é porque sou pastor, estou com uma gravatinha aqui e tal, eu sou diferente, não. Sou um homem também. Pecador, mas salvo por Jesus Cristo. Buscando esse alvo aqui. Paulo, sim. Eu estou escutando o que Paulo está dizendo para mim hoje à noite aqui. Então, seja o alvo, o desafio, a ordem, o comando desse homem. Vivei, irmãos. Ou seja, a responsabilidade do Herbert agora, viver, andar, nos portar, é o meu procedimento, é o meu comportamento. Eu escuto, já muito, assim, desde novo e tal. As pessoas dizem, é meu estilo de vida, não tem isso? Meu estilo de vida. Os surfistas têm um estilo de vida, Estilo de vida dos surfistas. Os hippies têm o seu estilo de vida. Os skatistas têm os estilos de vida, a roupa, aí envolve tudo, O jogador de futebol, os artistas, enfim, vocês estão entendendo, Tudo tem seu estilo de vida. Cada um puxando sardinha para a sua brasa, Mas aqui, irmãos, o estilo de vida do crente, do salvo, é viver com responsabilidade. Não só viver com responsabilidade, mas diz aqui, a tua prioridade. Eu estava vendo a prioridade do Neymar ontem, ou foi hoje, Ele fez 27 anos. Ele gastou não sei quantos milhões, alugou lá um pavilhão na Champs-Élysées. Estou criticando o Neymar não, viu? Ele está fazendo o que ele acredita, Tem dinheiro, pode fazer. Convidou 2.000 pessoas para comemorar o estilo de vida dele. Tudo bem, A prioridade do Neymar era esse aniversário dele hoje, Mas sabe, irmãos, a nossa prioridade é outra. O Neymar estava agradando a carne dele. A nossa prioridade é agradar quem? A Deus, E diz aqui, por modo digno do Evangelho, dignidade. Eu lembro do pastor Fred, ele dizia, alguém vinha perguntar assim, pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Pastor, é pecado fazer aquilo, não sei o quê? Ele dizia, meu irmão, diga assim, é digno do Evangelho de Cristo eu fazer isso? Sinceramente, aí Deus vai te dar a resposta, Então, irmãos, vamos adiante, vivei a tua responsabilidade.
acima de tudo, a tua prioridade, de um modo digno do Evangelho, a dignidade de Cristo. Isso são para privilegiados, aqueles que são realmente os filhos de Deus, os cidadãos do céu, né? Que Deus nos ajude, me ajude, é comigo, viu? Essa palavra é para mim hoje à noite. Eu estou sendo desafiado a viver dessa forma. E só vamos conseguir, irmãos, pela graça de Deus, né? Que Deus nos ajude, não é verdade? Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor usou o teu servo Paulo como um instrumento nas tuas mãos, para nos desafiar hoje à noite, como ele mesmo convoca, chama a ser os seus imitadores, como ele era de Cristo. E não só Paulo, como nós, só podemos imitar o Senhor, porque o Senhor veio ao nosso encontro. Jesus Cristo veio nos buscar. Jesus Cristo veio nos salvar. E de uma vez que nós confiamos nele, entregamos as nossas vidas a ele, buscamos mesmo viver para agradar a ele. Ah, Pai, como vai mudar a nossa vida, nossa maneira, nosso entendimento, a nossa compreensão das coisas. Nos ajuda, Senhor, realmente a mudar, até a partir de hoje, desse momento aqui, a viver com responsabilidade. Acima de tudo, a nossa prioridade, de um modo digno do Evangelho de Cristo, com dignidade, confiança, com fé. Aceita a nossa gratidão. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.